Sabemos que neste mundo existe centenas ou milhares de falsos profetas. Você concorda comigo? E só lembrando que todas as vezes que um profeta é levantado ou vindo da parte de Deus, não é para substituir a Bíblia, não é para acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus. O profeta se levanta para trazer compreensão, mais luz, mais discernimento. E todas as vezes que ele se levanta, é exatamente no momento mais sombrio que a população ou que as pessoas estão vivendo. E a pergunta que não quer calar é: Ellen White foi ou não foi uma profeta verdadeira? Os escritos dela foram de fato verdadeiros? Acompanha este vídeo, essa entrevista com o pastor Gerson. Eu tenho certeza que se você ficar até o final, você terá mais compreensão do que é um profeta verdadeiro e um profeta falso. E é exatamente aqui que você vai entender se Ellen White é ou não é uma profeta vindo da parte de Deus. Tá bom? Então, só lembrando que o link do vídeo completo eu deixei aqui na descrição para que você possa acompanhar por completo. Que Deus te abençoe. Fica no vídeo até o final. E uma coisa que a Bíblia menciona é a existência de falsos profetas. A Bíblia cria uma distinção entre profetas verdadeiros e profetas falsos. E talvez essa seja uma segunda dúvida. Nós sabemos que Deus utiliza profetas para se comunicar com o seu povo, mas sabemos que também é possível que pessoas podem se levantar dizendo que são profetas e não serem profetas em verdade. Então, uma dúvida que ficaria seria que critérios a Bíblia usa para definir o que seria um profeta verdadeiro, um profeta falso, como Ellen White se encaixaria nesses critérios? Bom, na realidade eu até esqueci parte da sua primeira pergunta, né? Que você perguntou como que o dom profético se estende no período pós-cânon bíblico, né? Ou depois que os apóstolos Sim. morreram e tal. Então, Jesus, por exemplo, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 24 também, Jesus menciona, olha, vocês tomem cuidado com os falsos profetas. Então, se Jesus usa o termo falso profeta e manda nós tomarmos cuidado, isso é uma indicação de que nos últimos dias Deus Viriam poderia profetas continuar depois. utilizando Ok. profetas, que nós precisaríamos tomar cuidado com os falsos profetas. Perfeito. Paulo também menciona na segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo diz assim, olha, não desprezeis as profecias, mas teste todas as coisas, tá? Nós temos algumas listas dos dons proféticos no Novo Testamento e todos eles mencionam o dom de profecia. E quando a gente chega no livro de Apocalipse, Apocalipse 12, 17, que diz que característica, ali em Apocalipse 12, do remanescente, é que eles têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E quando a gente faz um paralelo em Apocalipse 19, 10 com Apocalipse 22, versículo 8 e 9, diz ali que aqueles que têm o testemunho de Jesus, que eles são profetas. Inclusive, isso nem é uma teoria adventista. Tá? Nós temos vários intérpretes da Bíblia, vários estudiosos da Bíblia, exegetas, onde eles dizem que esse termo tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, e significa que Deus se comunica com algumas pessoas por intermédio do dom profético. Então não é uma comunicação que ele faz com toda a igreja, ele utiliza os profetas e os profetas passam a mensagem para o restante da igreja. Agora, você mencionou algo aí muito importante. Como é que a gente define isso? Qualquer pessoa pode se levantar e dizer, eu tive um sonho ontem, eu sou um profeta, tal. Essa questão de falsos profetas a gente vê também no período bíblico. Tá? Se levantaram alguns falsos profetas e os profetas verdadeiros diziam, olha, esse profeta não é verdadeiro, tá? Nós temos inclusive uma história bem interessante em Jeremias, no capítulo 23, onde Jeremias teve que enfrentar um homem por nome de Ananias. E o contexto ali era se Jerusalém iria ser destruída ou não, se o povo ia ser levado cativo ou não. E Ananias dizia que não, que eles eram o povo de Deus e isso não iria acontecer.
e Jeremias, baseado, inclusive nós vamos mencionar isso aí daqui a pouco, Jeremias baseado em revelações anteriores que dizia que o povo de Israel seria levado cativo. Jeremias falou assim, olha, Jerusalém será destruída, o povo será levado cativo. Então, essa questão de profeta, esse dilema, esse debate entre profeta verdadeiro e falso já existia desde o tempo do Antigo Testamento também. Graças a Deus que nós não precisamos ficar perdidos tentando adivinhar, porque a própria Bíblia, ela dá testes, ela mostra pontos importantes para que nós testemos os profetas. E como nós consideramos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, então todo profeta, toda pessoa que se levanta no período pós-cânon bíblico, depois dos apóstolos, essa pessoa tem que ser testada pela palavra de Deus. Essa é a única maneira de nós testarmos se um profeta é verdadeiro ou não. E aí nós temos alguns testes, tá? Para quem quiser ler isso com mais calma, no livro Nisto Cremos, publicado pela Casa Publicadora, ali tem um capítulo que fala sobre o dom profético e explora um pouco sobre isso aí. Mas em relação a um profeta verdadeiro, primeiro ponto nós acabamos de dizer aqui que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, um profeta verdadeiro, ele não pode trazer uma mensagem que seja contrária à Bíblia. O profeta pode até adicionar alguma coisa, o profeta pode até esclarecer alguma coisa, mas ele não pode trazer algo que choque com aquilo que já foi revelado anteriormente. Porque nós cremos que o dom profético é uma revelação de Deus, por intermédio do Espírito Santo, aos profetas. Então, se o revelador é o mesmo, então a mensagem não pode ser alterada. E aí o primeiro teste que nós temos está no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Onde o contexto aqui também é um contexto onde as pessoas dizem o seguinte, olha, quando acontecer alguma coisa, para onde nós devemos ir? Para quem nós devemos pedir informação ou pedir instrução? E aí no capítulo 8, versículo 20, Isaías diz, à lei e ao testemunho. Porque algumas pessoas estavam até querendo consultar feiticeiros, consultar os mortos. Isso aconteceu, no caso, na história do rei Saul, que ele foi atrás de consultar pessoas fora. Perfeito. Isso vem com Saul e agora, anos depois, Isaías retoma e diz o seguinte, olha, se vocês querem saber o que Deus está falando, levantou-se algum profeta entre vocês, vocês não vão consultar os mortos, vocês não vão consultar os feiticeiros, vocês vão consultar a lei e o testemunho. Ou seja, isso aqui até indica a lei, né, o Torá, os escritos de Moisés e o testemunho, que era o testemunho que vinha sendo dado pelos profetas. Então, Isaías era um profeta desse período e é como se Isaías até estivesse dizendo o seguinte, olha, o que eu estou dizendo, vocês têm que conferir se isso está de acordo com a lei e está de acordo com o que outros profetas falaram. Então, a revelação posterior, ela não pode ir contra a revelação anterior, porque Deus é o mesmo. Então, o primeiro teste de um profeta verdadeiro está esse profeta falando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia? Você falou de Ellen White. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, olha, Ellen White o que ela fala contradiz o que a Bíblia está falando. Aí nós precisaríamos ver realmente o que é que a Bíblia está dizendo. Porque se alguém chegar e disser o seguinte, olha, Ellen White é uma falsa profetisa porque Ellen White diz que nós temos que respeitar o sábado. A lei de Deus é vigente para nós. O que é que a Bíblia diz? Quando eu vou na Bíblia, eu vejo a lei de Deus sendo mencionada até no livro de João, no livro de Apocalipse também, que o próprio João escreveu, onde Jesus falou, se vocês me amam, vocês guardam os mandamentos. No livro do Apocalipse, uma das características também da igreja remanescente, guarda os mandamentos de Deus. Então, eu não posso deduzir que Ellen White está indo contra a Bíblia. Pelo contrário, Ellen White está afirmando o que a Bíblia diz. Ellen White está confirmando o que a Bíblia diz, quando se refere à lei de Deus, quando se refere ao sábado. E outras doutrinas também, tá? Então, o primeiro teste é esse. Esse profeta está falando de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que já foi revelado, de acordo com aquilo que é a nossa regra de fé e prática.
Um outro ponto é a questão de profecias cumpridas. Então, se o profeta diz, olha, vai acontecer isso. Nós temos alguns textos bíblicos, não sei se nós temos tempo de ler. Temos sim. Nós temos, Qual o primeiro por exemplo, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22. O que é que diz lá? Deuteronômio 18, Versículo 21 e versículo 22. 21 e 22. Eu tenho aqui. Quer que eu leia? Pode ler. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e o que disse não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou o tal profeta, não tenha temor dele. Então veja bem, esse texto é muito importante, porque ele usa aí a palavra profeta. E está dizendo, se o profeta se levanta e diz que vai acontecer alguma coisa e não acontecer, então esse profeta não é um profeta verdadeiro. Agora, se a gente tivesse só esse texto, ele não ficaria muito claro. Porque nós temos também na Bíblia textos que dizem que um profeta falso também pode dizer que algo vai acontecer, e isso pode acontecer. E um profeta verdadeiro também pode dizer que algo vai acontecer e isso não acontecer. Porque a Bíblia também fala de profecias condicionais. Então, por exemplo, volte aqui a Bíblia um pouquinho em Deuteronômio, no capítulo 13. Deuteronômio 13. Esse texto também é muito importante nesse tema, né, que nós estamos discutindo aqui, estamos conversando. Qual o verso? Pode ler o versículo 1, 2, 3. Ok. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Continuo? Até aí tá ok, só para... Então veja bem, nós temos aqui o caso onde Moisés está falando, se no meio de vocês alguém se levanta dizendo, eu sou um profeta, ou eu tive um sonho, eu tive uma visão, e disser, vai acontecer isso, e isso acontecer, a princípio, baseado ali no Deuteronômio 18, esse é um indício de um profeta verdadeiro. Porém, o texto continua dizendo que se esse profeta levar o povo a ir por outros caminhos que não sejam os caminhos de Deus, então esse é um profeta falso. Então, o simples fato de você dizer que vai se cumprir uma profecia, isso não é um teste completo, vamos dizer assim. Nós temos que ver o que é que o profeta está dizendo, além da profecia, além da predição que ele fez, tá? Então, isso é importante. Nós temos também o caso de Jonas. A mensagem de Jonas, depois vocês podem ler na Bíblia, a mensagem de Jonas era, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os 40 dias se passaram e Nínive não foi destruída. Nesse caso, Jonas é um profeta falso? Aí nós temos também o que a Bíblia menciona em alguns textos. Nós temos, por exemplo, aqui Jeremias. Esse também é um texto interessante. Jeremias, capítulo 18, versículo 7, versículo 8. Jeremias, capítulo 18, 18. do versículo 7 em diante. Esse texto aqui esclarece um pouco a situação de Jonas, né? Que Jonas tinha uma mensagem de Deus, Nínive será destruída. Porém, Nínive não foi destruída de acordo com o que Jonas estava falando nos 40 dias. Mas o que é que esse texto aí de Jeremias diz? Que Jeremias 18, verso 7, certo? Versículo 7, 8, 9 e 10. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra o reino para o arrancar, derrubar e destruir, e se a tal nação contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Até o... Pode ler o próximo versículo aí. Talvez não precise ler até o versículo 10, mas até o 8, até o 9. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então veja bem, nesses textos, o próprio Jeremias, que também era um profeta, tá? Ele mostra aí que o próprio Deus está dizendo o seguinte, olha, algumas profecias são condicionais.
Se eu disser, vou destruir, e aquele povo se arrepender, então não destrua aquela cidade. Por outro lado, se eu disser assim, olha, esse povo vai prosperar, e esse povo entrar em apostasia, ele pode ser destruído. Então, vimos aqui que é um dos testes de um profeta verdadeiro, quando ele faz alguma predição e isso se cumpre, mas nós vimos também que há profecias condicionais e que um falso profeta também pode querer enganar, dizendo que vai acontecer alguma coisa e isso acontece. Então nós precisamos juntar esse teste com o teste anterior. No todo do que o profeta está falando, isso está de acordo com a palavra de Deus? E é claro que se, de acordo com a Bíblia, se levanta alguém como um profeta e começa a fazer várias predições e nada daquilo se cumpre, então alguma coisa também está errada, porque Deus, quando Deus chama um profeta, Deus não está brincando conosco. Deus chama um profeta para algo importante, para algo sério. Deus quer conduzir o povo de volta à sua palavra, de volta à aliança, ou então instruir o povo em coisas futuras que irão acontecer. Então Deus não está brincando quando ele chama um profeta. Então se o profeta prediz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se nada disso se cumpre, então tem alguma coisa errada aí também. Então esse também é um outro teste do profeta. Temos mais, pelo menos mais 2. Um outro está em Mateus capítulo 7. E aqui é o próprio Jesus falando. E o contexto também aqui, um contexto de profecias. Mateus capítulo 7. Mateus 7, Versículo 15. versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E Continua. o versículo 20. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tá, e aí no meio Jesus fala, né? Uma árvore má não pode produzir bons frutos e uma árvore boa também não vai produzir frutos maus. Então, Jesus está claramente dizendo aqui o seguinte, olha, cuidado com os falsos profetas. Senhor, como que a gente identifica isso? E aí nesse contexto aqui Jesus fala, pelos seus frutos os conhecereis. Então, observe a mensagem do profeta. É uma mensagem que edifica, é uma mensagem que chama a atenção do povo para a aliança que Deus fez no início, é uma mensagem que chama a atenção das pessoas para a palavra de Deus. E esse é um fruto bom. Por outro lado, também a vida do profeta, não é que o profeta vai ter uma vida perfeita. Nós temos os profetas na Bíblia, todos eles cometeram falhas. O único ser que não cometeu nenhuma falha foi Jesus Cristo. Nós humanos cometemos falhas, os profetas também cometiam falhas, tá? Então nós temos vários exemplos na Bíblia de profetas que pecaram, se arrependeram, mesmo assim Deus continuou utilizando esse profeta. Mas a vida do profeta num todo é uma vida de bons frutos. Não é uma vida de mentira, uma vida que engana um, engana outro. Não. Uma vida de bons frutos. Não significa que a pessoa é perfeita, que o profeta é perfeito. Mas ele tem frutos que indicam que ele é uma pessoa transformada pela graça de Deus. Então, uma pessoa que vai ter bons frutos. E a sua mensagem também será uma mensagem que vai gerar bons frutos naquela comunidade em que ele estiver profetizando. E para concluir, na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 4, nos primeiros versículos, 1 João capítulo 4, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. 1 João 4, versículos 1, 2 e 3. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Então veja que coisa fantástica. Mais uma vez o contexto aqui também, profetas. E João está dizendo, já se levantaram alguns falsos profetas. E a falha desses falsos profetas era não reconhecer Jesus como Deus, né?
que esteve entre nós, tá? Conforme o próprio João diz ali no início do seu evangelho, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no período de João já tinha algumas pessoas que não apoiavam essa ideia. Alguns diziam que Jesus era apenas humano, ele não era divino, e em determinado momento da sua história, Deus começou a utilizar aquele ser humano como alguém especial, e outras pessoas diziam que Jesus nunca foi humano. Ele era divino, ele apenas aparentava ser humano. E João aqui está combatendo essas duas coisas. Jesus era divino e Jesus era humano. E o profeta verdadeiro tem que reconhecer isso. E aí, lendo esse texto, a gente também vê que o profeta, de acordo com o que João está apresentando aqui, a mensagem principal do profeta é Jesus Cristo. Ele está aqui para revelar Jesus, para mostrar às pessoas que o nosso Salvador é Jesus, para mostrar às pessoas que a nossa esperança está em Jesus. Então a mensagem do profeta não é uma mensagem que chama atenção para ele ou para ela. Não é uma mensagem que chama atenção para outras coisas. A atenção é para Jesus. É claro que o profeta pode falar de vários assuntos, mas sempre tendo Jesus como centro. Então esse também é um sinal de um profeta verdadeiro. Fico feliz em você ficar até o final deste vídeo. Convido você a se inscrever no canal, deixa aí o teu gostei, comenta, compartilha qual a sua opinião agora sobre o que você assistiu aqui. Que Deus ele te abençoe. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço para você em Cristo Jesus e lembrando mais uma vez, o link está aqui na descrição.